Boa tarde, eu sou Joana Saraiva, trabalho na comunicação da Undime. Bem-vindos a todos que estão nos assistindo, bem-vindos aos nossos acompanhantes aqui hoje. A videoconferência do Conviva hoje vai falar sobre os desafios da gestão da alfabetização. As nossas convidadas são a Inês Miscalo, que está aqui com a gente, ela é gerente executiva do Instituto Ayrton Senna, gerente executiva de educação. A professora Patrícia Lourdes, que é presidente da Undime Santa Catarina e dirigente municipal de educação de Blumenau. E a Mara Mancini, que é professora das redes municipal e estadual e leciona em Sorocaba e Salto do Pirapora, municípios do interior do estado de São Paulo. Também foi premiada no Prêmio Educador Nota 10, né, Mara? Em 2014, e é colunista do blog de alfabetização da revista Nova Escola. Bem-vindas. Obrigada. Eu vou pedir brevemente para Patrícia, Mara e Inês se apresentarem e falar um pouquinho sobre a trajetória da alfabetização. Então, boa tarde, agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui representando hoje a Undime. O meu percurso na alfabetização, eu tive a possibilidade de ser professora alfabetizadora, então tive a oportunidade de ser professora na educação infantil, professora alfabetizadora jovens e adultos e no ensino fundamental. Depois eu perpassei pela coordenação pedagógica, onde eu também coordenava a linha de alfabetização, e agora, enquanto secretária de educação, a gente acaba pegando um guarda-chuva um pouquinho maior. Eu fujo um pouquinho, antes, né, um prazer estar aqui na Undime. Prazer estar com essas pessoas tão incríveis na educação e saber que tem tanta gente no país pensando em educação como nós, querendo que as coisas realmente aconteçam com qualidade. Eu fujo um pouquinho da proposta de crescer e ela queria ser professora, eu nunca quis ser professora. Nunca esteve no meu projeto de vida ser professora. Mas pelas oportunidades, a minha mãe dando um empurrãozinho, acabei sendo professora, me formei como professora e realmente me apaixonei pela alfabetização. Estou há 32 anos em sala de aula, 32 anos com muito prazer, com muita vontade, tentando melhorar sempre. Comecei na educação infantil, como igual a Patrícia, e educação infantil, jovens e adultos, e estou já há muitos anos, 32 anos, em sala de aula, na alfabetização, que é um prazer, realmente. Eu estou na educação a vida inteira, praticamente. Eu trabalhei como professora de ensino fundamental 2, ensino médio, jovens e adultos, e fui diretora de uma escola que tinha pré-escola, aula para cegos, para surdos, mudos, então tenho uma experiência enorme. Fui diretora de regional do ensino, de Secretaria de São Paulo, do Estado de São Paulo. Trabalhei muito com a parte de organização da regional, das escolas, e trabalhei muito como formadora de professores. E aí eu fui para o Instituto Ayrton Senna, em agosto eu completo 20 anos no Instituto, é uma vida praticamente, né? E aí eu comecei a mergulhar na questão da alfabetização com as crianças com distorção idade séria, né? Que foi a questão do Acelera Brasil, do Se Liga. E eu comecei a me envolver com o tema, mas muito pela via da gestão e da política de alfabetização e formação de profissionais alfabetizadores. E estou aqui, falando de alfabetização. Muito bem, estamos com 3 experts no assunto aqui para conversar com a gente hoje. A discussão sobre o trabalho com a alfabetização nas escolas, ela é sempre um tema muito importante. Com a recente aprovação da Política Nacional de Alfabetização, temos mais um motivo para conversar sobre esse assunto, os desafios dos profissionais que trabalham com crianças, jovens e adultos. Questões do tipo, existe um melhor método para a alfabetização, que a gente vai conversar aqui? Como devem ser realizadas as formações inicial e continuada, adequada para os educadores? De que forma adaptar os nossos projetos políticos pedagógicos para melhorar os índices de aprendizagem? O que são boas práticas de gestão para promover a alfabetização? A gente vai procurar abordar todos esses aspectos aqui na nossa conversa hoje. Antes, eu tenho 3 comentários a fazer. O primeiro na área de gestão pedagógica do Convívio Educação, há diversos textos e links importantes sobre o assunto, então você pode acessar a área do Conviva, o Convívio Educação, e ler os materiais que estão lá disponíveis. A gente vai deixar o link também para quem está assistindo pelo YouTube na área de bate-papo aqui do lado. Segundo, caso você tenha enviado pergunta para a gente através do fórum do Convívio Educação, fique atento, porque a gente vai procurar, na medida do possível, responder aqui, tá? E por último, todos os estados do país têm um articulador do Convívio Educação disponível para apoiar as secretarias municipais de educação para o uso da plataforma. Se você ainda não conhece o seu articulador no seu município,
ou articuladora. Acesse a plataforma e depois de colocar seus dados, login e senha, você vai verificar o contato desse profissional no final da página. É só procurá-lo e ele está à disposição para ajudar. Avisa os dados, vamos começar então? Eu vou fazer uma pergunta agora para as três. Para vocês, qual a principal dificuldade da Secretaria de Educação e dos professores alfabetizadores das crianças, jovens e adultos? Mara, pode começar. Eu penso que, conversando com professores do Brasil todo, através da revista Nova Escola, desse contato todo, eu faço parte de uma rede, a rede Conectando Saberes, da Fundação Lema, que congrega, junta professores do Brasil todo, e nessas conversas todas de alfabetização, acho que o grande problema, o calcanhar de Aquiles está realmente na formação. Na falta de formação ou da formação de qualidade para a alfabetização. Eu acho que tem muitos professores que nem querem mais ser alfabetizadores, tamanha dificuldade de alfabetizar em salas lotadas, sem uma definição, um currículo adequado, voltado para a aprendizagem real, significativa. Acho que isso é o grande entrave para nós, é essa dificuldade de dar continuidade, de fazer essa ligação de quem vem da universidade para a sala de aula, de fazer essa ligação com a vida, né? Com o que é significativo para aprender. Acho que esse é o nosso grande problema, é a formação dos professores, salas lotadas, sem apoio. Acho que a gente precisa virar essa mesa e fazer essa educação acontecer. Complementando o que a Mara já colocou, né, o meu diálogo ele se aproxima muito com os diretores, e o que os diretores trazem é a formação inicial, e muitas vezes quando o profissional ele é efetivo de carreira, você consegue avaliar o perfil que ele possa estar numa sala de alfabetização, mas quando ele passa por um processo seletivo, que ele é contratado, muitas vezes ele não tem essa experiência, muitos têm, mas outros têm essa dificuldade. Então hoje para o diretor a dificuldade é a formação inicial e principalmente, Mara, então, a formação eu tenho quase certeza que todos recebem a formação, seja através da secretaria, seja através de EAD, mas a maior preocupação é fazer com que essa formação seja uma consequência da mudança da prática do professor. Porque ele precisa receber a formação, mas a mudança da prática do dia a dia na sala de aula. E muitas vezes a Secretaria de Educação ela tem que dar esse acompanhamento, porque fica a formação e falta o acompanhamento. Então eu resumo na formação inicial, a dificuldade da gente ter profissionais na hora da escolha, que tem assim o conhecimento, a formação da alfabetização para estar com os alunos e a efetivação da prática na sala de aula das formações que recebem. Eu gostaria de levantar um outro aspecto, que é a questão realmente de ser uma política ou não de alfabetização. Eu acho que a gente carece muito dessa definição. A gente trabalha muito com ações pontuais, programas que vêm, soluções, e isso cria um ambiente onde não há processo. Então, a falta de processo, ela prejudica inclusive a formação dos profissionais enquanto em serviço. Então, o que acontece? Eu acho que as secretarias, elas não têm um sistema de acompanhamento no geral do que realmente, em que nível a criança está, o que aquela criança precisa, e uma formação que seja ampla, que entre com a neurociência, que entre com metodologias, entre com didáticas, com recursos, porque o professor precisa tomar as decisões na hora em que ele vê que a criança, né, Mara, não está acompanhando. Ele tem que ter recurso para isso, ele tem que ter uma série de informações. Importante. Eu acho que seria fenomenal, para mim seria um sonho se a gente tivesse o profissional alfabetizador. Acho que as secretarias podiam pensar em planos de carreira onde prestigiasse o profissional alfabetizador, e que aquele corpo de profissional ele fosse trabalhar com a criança, com o jovem, com o adulto, porque esse é um recurso que não é fácil preparar para o professor. Deficiência na formação inicial e deficiência na formação eu penso também que para o nosso país é muito recente, é muito novo pensar esse perfil desse professor. Sim. Nós não temos nem claro, agora que está tendo uma linhazinha do ano passado para cá, de outros anos também, mas um pouco mais focado ano passado, no sentido de pensar nessa profissão docente. Quem é esse professor que a gente precisa formar? Se a gente não tem claro esse professor alfabetizador, porque às vezes a gente fala no
tão amplo que se perde. O professor alfabetizador, ele tem uma característica até específica em relação aos outros. Como a gente não tem claro isso, que formação é essa? Que a gente não consegue dar uma linha Eu acho que às vezes direta. até a secretaria não consegue identificar os bons profissionais e nem os bons resultados, porque aí você pode criar uma espécie de mentoria, Sim. onde o bom profissional apoia o que está começando, mas para isso é uma questão de política de alfabetização e gestão dessa política. Eu acho que a gente carece muito desse aspecto, desses dois aspectos, de ser política e gestão. Até vejo que muitas secretarias já têm, né, já têm as suas políticas, já têm as legislações, mas o que falta é o acompanhamento. Monitoramento. É o monitoramento lá na escola, no dia a dia, aquele apoio para o profissional, na intervenção mesmo. Quando a criança, e agora, o que eu faço? Então, é o acompanhamento e o monitoramento da Secretaria de Educação enquanto parceira do processo. Com a equipe toda, né? Toda. Equipe de secretaria, coordenador pedagógico, diretor, quer dizer, você tem uma cadeia. Isso. E falando em política, né? Em abril, o MEC lançou a Política Nacional de Alfabetização. Esse documento está disponível na biblioteca do Conviva. E eu queria saber de vocês qual a importância de existir uma política de alfabetização. Acho que você pode responder. Você está na linha de frente da política. Os índices, né, que a gente tem, sim, hoje, né, os índices que nós temos, né, de alfabetização no Brasil, toda e qualquer política construída, ela precisa ter um cuidado. E quando você menciona que a dificuldade de não ter políticas, isso carece porque não tem o caminho a seguir. Mas quando a gente fala em ter política, também não é engessar o processo. A gente tem que ter o cuidado hoje na criação da política de ter todo o percurso das secretarias, seja rede estadual, rede municipal, rede privada, do que já foi construído. Mas a gente precisa ter política, sim, para que possa fomentar e cada vez mais também ampliar os horizontes do que a gente já tem enquanto Secretaria de Educação. Eu acho que o fato de ter uma política nacional é importante, super importante. Eu acho que a gente pôs isso na roda, né? Agora de discussão, eu acho que é uma coisa super importante para o país. Agora, eu acho que ter uma política implica em ter todos os componentes de uma política. E o que a gente percebe é que alguns pontos são muito frágeis, carecem de muitas explicações. E essa parte aí da formação que a gente falou, essa parte de financiamento de materiais, ele precisa estar disponível para os professores ampliarem o seu conhecimento. Mas tem que ter esse lado da avaliação. Sim. Não dá para ficar uma política sem avaliação, precisa ter realmente os indicadores e metas. Eu acho que a gente tem hoje um direcionador da política que está na própria BNCC. Sim. Independente de falar em qualidade ou não, mas nós temos um direcionador que pode embasar. Eu acho que a gente precisa olhar muito para essa política nacional de alfabetização, mas a gente precisa provocar os detalhes, como é que ela na prática ela vai se... Eu penso É o que assim nós estamos também. aguardando. Eu penso assim também, é muito bom ver a alfabetização como prioridade no debate. Acho que é um ponto importante. Mas uma política nacional de alfabetização pensa-se coletivamente. Pensa-se com todos, com professores, com gestores, com institutos, com ONGs, com todo mundo que faz educação, porque o intuito de todos é que a alfabetização realmente aconteça. Nós não estamos bem. Mas nós podemos avançar se a gente estiver junto e realmente pensando seriamente o como fazer. É muito fácil a gente falar e vamos fazer isso. Não, a gente precisa saber praticamente como quais são os atos, qual é o papel, estabelecer o papel realmente de cada um, para dar um norte do caminho. Eu penso que a BNCC dá uma luz, com suas polêmicas todas, mas ela vem ser acho que é um momento histórico do nosso país, importantíssimo para... Imagina, pensar em leitura para bebês, roda de leitura para bebê. Nossa, esse é um ponto inovador incrível, de pensar que toda essa formação começa muito antes, né? Então isso tudo anima a gente de pensar que precisamos caminhar e fazer o diferente, mas temos que estar juntos para realmente acontecer. E a política ela trouxe à tona a discussão sobre os diferentes métodos de alfabetização. Né? E que não é unânime entre os especialistas de que um único método, né, funciona como maneira de ensinar. Eu queria saber, Mara, conta pra gente, por favor, quais são os métodos quando a gente fala em métodos de alfabetização? Quais são eles? Eu até me preocupo com essa fala que a gente faz dos métodos, porque a gente foca muito numa guerra de métodos, né? Eu respondo muito essa pergunta
a Magda Soares agora há pouco tempo nessa polêmica toda de qual é o melhor método, né? Bom, olha, eu vou contar de uma maneira bem simples da minha trajetória do que aconteceu, como aluna e como professora. Eu fui alfabetizada com o método silábico das cartilhas, né? Um método que partia das unidades menores para maior, que são os métodos sintéticos, né? Que a gente chama de métodos sintéticos. Fui alfabetizada ali com a Caminho Suave, da Branca Alves de Lima, né? Ah, mas você foi alfabetizado? Fui alfabetizada, acho que fui até que bem alfabetizada, segundo minha mãe, segundo os meus familiares, fui bem alfabetizada, as escolas não passei. Mas, me formando professora, eu fui tendo uma gama grande de outras possibilidades de aprendizagem. Aí eu fui pensando, puxa, eu parto lá do método alfabético, vou da letra, se não aprender a letra, o alfabeto todo eu não posso alfabetizar, e depois eu fui vendo, não, começa da palavra, da sílaba, aí é o silábico, é o fônico, ele tem que entender os sons, ele tem que perceber, senão... Gente, e depois para chegar numa virada na minha formação para a linha, que não é uma metodologia, é uma concepção construtivista, socioconstrutivista, nessa linha aí. Com todas essas mudanças todas, que parte do pequeno para o maior, ou dos textos, como a própria BNCC traz, que é a unidade textual que parte a educação, mas fala também de fonemas, grafemas, traz todo esse conjunto, não dá para a gente amarrar num método só. Eu penso que o melhor método, ou a melhor maneira, os métodos todos, funcionam quando o professor está bem formado, ele sabe diferenciar, sabe qual é o melhor, ele está seguro e alfabetiza realmente, né? Atende às necessidades de aprendizagem das crianças. Agora não dá para minha sala de aula eu chegar e vamos trabalhar sílabas simples, para o final do ano aprender as complexas. As crianças querem escrever e ler tudo. Não dá para eu falar agora, não é a hora da letrinha. Não, agora, não, é depois, não é agora, o momento é agora. Eles querem saber quanto pesa o morango, como escreve morango, e não dá para eu esperar uran, não dá para entender. A gente aprende de maneira global com o que é significativo, com o que é importante para as crianças, pensando, entendendo como ela pensa aquela construção da relação do falado e do escrito, e é fantástico você ver essa aprendizagem, né? É incrível, né, meninas? Você vai ver naquela transformação, ele chega e fala... Eu sei o que está escrito aí, é lindo, é maravilhoso. Isso que faz a gente ficar tanto tempo em sala de aula e ver esse processo todo. Então eu não posso pensar no método só. Durante muito tempo se condenou o construtivismo porque foi aplicado de uma maneira tão doida assim. Ele aprende sozinho, ele aprende com mediações, interações, e o papel do professor é muito importante. Mas o centro da nossa aprendizagem são os alunos, que inverte de outros métodos. Que o foco era o professor. O foco é o aluno, a aprendizagem dele, né? E o papel do professor como mediador, facilitador da aprendizagem, seguro da metodologia que ele está escolhendo, ou da concepção que ele está escolhendo, ele tem que estar com seus pares, com a sua rede, discutindo e conversando e sendo bem formado para poder fazer uma educação que realmente aconteça, porque não está dando certo. E eu não consigo ver de maneira assim no Brasil que a gente está com um método único. E se está ruim para todos... Não estamos vendo grande diferença do Estado para todo, eu acho que a gente precisa repensar realmente a formação. Professora Patrícia, no seu município, vocês dão preferência para algum método? Cada escola tem autonomia? Qual a sua opinião sobre essa questão? Então, né, a Mara colocou muito bem, nós trabalhamos com a concepção histórico-cultural, não seguimos apenas um método, cada escola dentro do seu PPP, aquilo que o professor, dentro da concepção que a secretaria tem, nós temos uma diretriz curricular municipal, a gente segue essa diretriz, a gente segue a política que a gente tem de alfabetização na linha histórica cultural e sempre vendo, né, o aluno enquanto desenvolvimento integral. É a preocupação desse aluno enquanto desenvolvimento integral. E essa preocupação, né, a BNCC ela traz muito, né, quando ela traz desde o cuidado, as 10 competências, quando ela vê a educação básica como um todo. E quando a gente recebe a BNCC e a gente observa para a nossa diretriz, a gente vê, nossa, como é importante ter um documento nacional pensando nesse cuidado, nesse desenvolvimento integral. Cada vez mais a educação ela carece esse emocional das nossas crianças, dos nossos adolescentes, cada vez mais a responsabilidade ela está para a escola e a gente tem que ter esse cuidado de acolher, mas também saber como acolher. Então, não temos um único método, né, como eu mencionei, e a preocupação é, primeiro, o professor ele tem que estar seguro.
Só que ele tem que ter uma formação e uma concepção a seguir. E ele tem que estar seguro daquilo que ele vai passar para a criança. Ele precisa conhecer também a diferença dentro de uma turma, né? Os trabalhos de pequenos grupos, o trabalho individual, o trabalho de grande grupo, isso acontece muito na educação infantil e tem que acontecer na alfabetização, porque se você não trabalhar com pequenos grupos, você não vai conseguir sentir o avanço. Então essa é a importância do professor perceber, e hoje eu vou dizer, nós temos professores maravilhosos, né, nível de Brasil, professores que estão na luta, estão buscando, estão estudando, independente de política, querem ir atrás, buscar, e tem esse brilho no olhar quando a Mara fala, porque a Mara hoje ainda é professora, sou professora. E quando a gente fala, né, eu venho de um círculo muito família, presente na educação, e quando a pessoa está próxima e vê esse brilho no olhar, é isso que a gente precisa da educação, né? O amor para saber, não, esse é o melhor método, é aquele que vai fazer a criança se alfabetizar. E agora, Inês, eu queria perguntar para você, na Política Nacional de Alfabetização são citados 6 componentes, que é consciência fonêmica, instrução fônica sistemática, fluência oral, em leitura oral, desenvolvimento de vocabulário, compreensão de textos e produção de escrita. Queria que você comentasse um pouquinho cada um desses itens e como é que eles funcionam, como é que eles aparecem na prática pedagógica. Eu acho que os itens, de uma certa forma, estão postos, né? Você não tem muita dúvida na hora de alfabetizar. A relação fonema-grafema, você trabalha com essa criança, a questão da leitura é fundamental, desde que ela possa escutar a leitura que o professor faz, ela vai recontar uma história com a linguagem que ela tem. Então, as colocações, elas não diferem daquilo que exatamente tem que estar. Produção de texto, você tem aí, compreensão de texto, esse é o objetivo da alfabetização. É que ele leia e entenda o que leu e que ele consiga escrever o seu pensamento para o outro entender o que ele está pensando. Então, basicamente, estar alfabetizado é isso. A gente, pelo menos lá no Instituto, a gente usa esse conceito de alfabetização, que é um conceito bem amplo, de que é o uso realmente do conhecimento da língua para sobreviver, para comunicar, resolver problemas, estar transitando no seu universo social. Agora, o que chamou muita atenção, a gente voltando um pouco para os métodos, né, que vocês estavam falando, é a aceitação da instrução fônica sistemática, que foi onde levantou muito a questão. Como elas já colocaram, você não tem um método. O que a gente trabalha muito é nesse acompanhamento diário dessa criança. Então, a gente costuma fazer um diagnóstico inicial, quando você trabalha com 3º ano, 4º ano, 2º ano, que já é uma fase em que a criança já deveria ter dominado essas habilidades. E aí você identifica, você pode ter crianças em 4 níveis diferentes, nós trabalhamos com 4 níveis de alfabetização no teste diagnóstico. E o professor, então, aí ele descobre, ele começa a perceber que a turma dele não é homogênea, como nenhuma turma é homogênea. Só que a dele tem o diferencial que ainda está em processo de alfabetização. Tem o que vai rápido, que com 5 anos, 4 anos está lendo, que ninguém pode segurar. E tem aquele que precisa de um tempo a mais. Então a gente pensa, olha, os 2, 3 primeiros anos do ensino fundamental é para você concretizar realmente esse processo e consolidar esse processo. Então o que a gente trabalha muito? Independente do que seja um método ou outro, você precisa ter os recursos e a resposta para a dúvida do aluno. Aí você consegue que o professor, sabendo em que nível que essa criança está, qual é a dificuldade que ela teve, ele consiga planejar o trabalho dele e trabalhar integrado com outros professores e coordenador pedagógico. E a gente trabalha com as crianças nesses agrupamentos flexíveis, justamente você tem momentos em que ele está no coletivo e momentos em que ele é particular, é ele. Então você começa a dar um atendimento individualizado para esse aluno. O professor começa a buscar qual a alternativa melhor para aquele aluno. Então, essa questão de você ter essas colocações está correta, ter uma política correta. Agora, como é que nós vamos saber se a gente está indo e chegando onde a gente quer chegar? E como é que a gente leva o lúdico, o dia a dia? Então, o mundo é articulado, né? O universo é articulado. Só na escola que você tem as áreas do conhecimento por disciplina. Então, o que a gente está trabalhando? Como é que uma aula de experimento de ciência, por exemplo, ela amplia o vocabulário daquela criança, permite com que você use na língua materna, você trabalha a interação, ela trabalha a criatividade, o raciocínio lógico e depois ela precisa registrar. Então você
trabalha a curiosidade que é normal de uma criança. Numa aula de corporal, como é que aquele movimento do corpo ajuda a matemática? Como é que aquele movimento do corpo ajuda a química? Então, eu acho que esse é o segredo. Como é que você leva o mundo real para dentro de uma sala de aula com crianças reais? Eu costumo dizer isso, que a gente escolariza a vida. A escola quer escolarizar a vida. Porque não tem nada a ver. A BNCC traz esses indícios, essas premissas de boas práticas. Uma escola que promove a leitura, uma escola que o professor lê, que ele é leitor, que ele é modelo de leitura, que abre para tantas possibilidades de estudos, de pesquisa, que não fica ali dentro daquela caixinha prevista, porque é livro. Agora é muito bom saber que a gente tem um documento que pensa, como a BNCC, um documento que pensa educação para o Brasil todo. Agora não quer dizer que seja fechada ali. Ela só aqui, exatamente. É bom demais a educação, né? Professora Patrícia, qual a expectativa da Undime para essa política? Então, ela vem fortalecer ainda mais o que as secretarias já têm construído. Hoje a Undime ela realiza fóruns, seminários, cada vez mais com o objetivo de fomentar, de ampliar os conhecimentos não só do secretário, dos técnicos, e é claro, a política ela vem fomentar, é claro, como eu mencionei antes, o cuidado que a gente está aguardando agora, que essa política ela seja aberta para a gente compreender. Ela está com várias lacunas, a gente precisa compreender como ela vai se dar, mas a gente não pode esquecer de olhar o que as secretarias, os municípios já têm construído. Então esse cuidado a gente tem que ter, porque muitas vezes a educação, a gente tem que ter esse cuidado, que não só a alfabetização ela é um processo, a gente tem que ter o cuidado com o percurso formativo. Porque a gente não pode achar que hora é uma política, hora é outra. Como a gente já colocou, a BNCC ela traz um guarda-chuva que é a primeira vez que ela pega a educação básica, aonde ela traz a transição das etapas, aonde ela traz a palavra do cuidado enquanto ser humano. Então nós temos já um documento que traz esse olhar. A política ela vai fomentar, ela vai, mas sempre com o cuidado do que a gente já tem produzido, que cada secretaria tem e o que a Undime já vem desenvolvendo há muitos anos, que é cada vez mais ampliar. O que a gente precisa é ampliar o que a gente já tem construído. Sabe que, fazendo um gancho no que você falou, eu escrevo semanalmente para a Nova Escola tem um blog de alfabetização, que eu sou a colunista semanal, e a demanda dos professores de querer, tem muito dessa fala de não tem, as secretarias não estão fazendo, tem muita coisa acontecendo, mas a gente precisa dar um corpo Brasil para isso, né? Um corpo para que todo mundo caminhe, porque a aprendizagem é um dever de todos. A criança que não está alfabetizada é o primeiro ponto de exclusão da cidadania, é o primeiro, o mais forte. Eu lembro que um dos textos mais lidos, campeões de audiência no blog, é como aprendi como fazer um plano de aula, que é um texto básico, entendeu? Quando você pensa a nível de Brasil, que ele é tão lido e tem tanta procura, é porque realmente tem muita gente que está precisando, é uma necessidade, mas tem muita gente que está querendo aprender a fazer. Então a gente tem que ter esse olhar, né, do MEC, as secretarias, as ONGs, os institutos todos. A formação inicial não traz mais, né, Mara? A formação inicial ela não traz, né? Acho que o que a gente pode colaborar muito é nesse sentido, porque o professor logo no início, ele fica meio, né, assim, quando você chega com alguma proposta. Sim. Mas quando ele percebe que aquela proposta vai de encontro ao que ele está buscando, o que ele quer, se sente seguro. ele se abre. Isso. Por isso, eu acho que uma proposta no campo do método corre esse risco muito sério que a gente teve quando houve a mudança para a linha construtivista. Foi muito complicado, porque se tirou a cartilha em vários lugares do professor, ele perdeu o referencial, ele ficou sem chão. Eu acho que a gente pode correr o mesmo risco, por isso que é importante a conhecer o que é feito, é levar em conta aquilo lá. Se tem uma história, né? Não se apaga você não apaga um percurso já construído, né? E a gente, o Mozart de vocês lá, o Mozart Neves fala muito sobre isso, né? Que vamos aproveitar esses bons professores que já fazem uma prática de qualidade e tirar eles dessa ilha para fazer um compartilhamento, né? É nesse sentido que eu falei no começo, que as secretarias, às vezes, elas não identificam, porque não tem o acompanhamento, ela não sabe exatamente o resultado de cada professor. E aquele professor que está lá na própria secretaria é um excelente formador
para o corpo profissional da secretaria. Então, o acompanhamento te permite isso. E o Brasil tem exemplos fantásticos de resultados, de bons resultados. Né? Eu estou tendo assim, uma ótima oportunidade nas duas secretarias, nas duas redes que eu trabalho, no estado de São Paulo, em Salto de Pirapora, de ter essa oportunidade de estar levando, compartilhando o que eu faço em sala. E ao mesmo tempo, eu recebo na minha sala de aula, né? As coordenadoras pedagógicas das duas escolas, esse vir, entrar, acompanhar, anotar, falar, numa boa, com aquele diálogo gostoso, de construção mesmo, né? É muito bom mesmo. Antes da gente continuar, eu queria contar para vocês que a Tatiana, que é da equipe do Convívio Educação, ela está recebendo os comentários na área de bate-papo do YouTube, que fica do lado do vídeo que vocês estão assistindo. Então você pode registrar o seu nome e o seu município de onde você é e sugerir para a gente temas de futuras videoconferências. A Tati vai acompanhar e vai responder os comentários. Aí eu quero perguntar para a Mara e para a professora Patrícia. A Política Nacional de Alfabetização, ela prioriza a alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental, enquanto a Base Nacional Comum estipula que as crianças estejam alfabetizadas até o segundo ano. Na visão de vocês, de dirigente e de professora, estudiosas no assunto também, qual a contribuição da base para a alfabetização e qual a reflexão sobre a idade ideal para que as crianças de todo o país, que vivem em diferentes realidades num país como o nosso, estejam plenamente alfabetizadas? Bom, então, primeiro que a alfabetização ela não tem idade para acontecer, né? Cada criança é única, a gente tem falado isso desde o início do nosso diálogo. Dizer para vocês que vai acontecer, temos crianças que saem da educação infantil de uma forma lúdica, que tem interesse, e a gente não pode dizer que não pode. Agora, a gente também não pode antecipar, escolarizar essa etapa. Cada município, cada Secretaria de Educação, ela tem que ter um objetivo dentro da sua proposta, a idade que ela gostaria que as crianças estivessem. Mas aí eu mudo a pergunta, o que fazer com que as crianças que não alfabetizam? Porque a idade é de cada criança. A minha preocupação e a nossa preocupação enquanto município nós temos dentro da nossa diretriz, antes da BNCC, que a criança até 8 anos ela teria que estar alfabetizada, mas a alfabetização ela passa pelas vivências, pela experiência, dentro daquela prática, dentro daquele planejamento intencionalidade, que seja intencional do professor para o aluno. Caso isso não aconteça, não tenha a idade certa, mas caso não aconteça até o que seja o objetivo previsto, o que fazer, e a Inês colocou já um pouco na fala dela, com as crianças que não deram conta, dentro da sua realidade, os que têm antes e os que depois. No nosso município, a gente tem o programa com os profissionais psicopedagogas, onde elas trabalham com aquelas crianças que não são público-alvo da educação especial, mas apresentam uma dificuldade de aprendizagem. É claro, com o cuidado de não ser jamais esse atendimento clínico, mas são aquelas crianças que no seu percurso, dentro da unidocência do professor, ele precisa desse auxílio. Então, a resposta não tem uma idade, mas a preocupação a gente tem que ter um objetivo, um teto que essa criança se alfabetize. E se não se alfabetizar, o que o município vai fazer para acolher essa criança? Eu penso que esse é um tema assustador assim, para os professores, tá? Acho que o que mais causa polêmica e medo, porque a gente veio dessa política de uma linha antes que dizia que até o terceiro ano, né? Até o terceiro ano, consolida e tal. Isso. Então estava, de certa forma, meio sossegado, que causava, que a meu ver, particularmente, causava um certo sossego. Não dá para esperar até o terceiro ano. E aí, quando a BNCC traz a questão dos 8 para o segundo ano, aí virou uma explosão, virou uma polêmica no país todo. Como é que pode, para o segundo ano não dá. Eu penso, particularmente, que desde o primeiro ano ele já sai alfabetizado e ser feito todas essas interações, essas oportunidades de experienciar, de leitura, de escrita, de vivência, do letramento, de usar as linguagens no dia a dia, realmente mesmo na vida. E na educação infantil já vem acontecendo isso. Quando tem essas práticas todas nos campos de experiência que a BNCC vem dizendo e trazendo, quase que naturalmente, não naturalmente, mas quase que naturalmente, com as interações, com as propostas do professor, com boas práticas, com a intencionalidade, praticamente ele já sai preparado, ele sai quase alfabetizado da educação infantil. Não necessariamente eu estou dizendo que é para alfabetizar, né? É o processo, é o processo todo. E não é na escola só, ele já vem de casa com essa proposta também. Hoje em dia você pega crianças de 2 anos que contam histórias de cabo a rabo.
com sequência, entendendo, interagindo, fazendo o papel. Você fala, gente, essas crianças já vão nascer falando. Então nós estamos com um outro público, né? Então eu não penso, não vejo que o ponto ainda é a questão da idade, é 7, 8, 9. Porque quando esse trabalho todo das boas práticas são feitas em sala, a tendência é que ele já saia realmente alfabetizado, já fez o primeiro. Que flua naturalmente. Sim, flui. Mas você tem que criar essas condições, tem que ter uma intencionalidade. Agora, inegavelmente, a BNCC veio trazer uma grande transformação. Eu acho que a proposta é muito boa, tem suas polêmicas, tem, como todo documento que é construído coletivamente, e é difícil chegar num consenso, mas eu penso que ele vem trazer coisas tão fantásticas, né? Você vê lá na educação infantil, que eu falei da roda de leitura, você vê que na educação infantil o professor vai planejar e vai pensar em gêneros textuais lá na creche. Isso é maravilhoso, né? Isso é revolucionário. E não é só, é esse pensar que a criança como num desenvolvimento integral, global mesmo. Então eu penso que não é esse o problema ser 7, 8, não penso que tem que estabelecer que seja tão curto e tão longo. Acho que no terceiro ano já para consolidar a questão ortográfica, a base gramatical. Agora, deixa que as crianças leiam, deixa que as crianças escrevam, porque a gente só aprende a ler e escrever, lendo e escrevendo, em oportunidades reais de uso dessa função social, dessas linguagens, da escrita, né? Mas a gente tem que ter o cuidado, Mara, se esse profissional da educação infantil ele não estiver seguro e preparado para fazer com que essa dinâmica dele seja intencional, qual é o currículo da educação infantil, a interação e a brincadeira, a vivência, e daí a gente com a política de alfabetização, onde ela traz o primeiro ano e ela traz qual é esse público. Tem muitas redes dando prova na educação infantil, fazendo diagnósticos que não são adequados para o público da educação infantil. Tudo a seu tempo. Isso, tudo a seu respeitando tempo. o tempo da criança. Sim. Mas agora, lógico que a gente tem que estabelecer uma linha, porque senão para onde que a gente vai chegar, né? Isso. Agora não é esse o grande problema. Agora você pode estabelecer o tempo e você tem uma sala hiper mega lotada, não tem um professor preparado, não tem apoio, não tem valorização, não tem as condições, porque alfabetizar vai muito além de dizer qual é a idade, qual é o método. Eu acho que o que é importante ter é o que não pode ficar de lado. Uma criança de 6 anos, uma criança de 7, uma de 8, uma de 9, uma de 10 anos. BNCC, né? Acho que é isso que é fundamental, quer dizer, saber onde eu preciso chegar. Eu não posso ficar aquém daquilo. Eu posso ir além, mas eu não posso ficar aquém. Eu acho que esse entendimento que supera a questão da idade, você precisa estar muito claro para as pessoas que estão operando, que estão trabalhando, que estão lá na sala de aula. E eu acho que é envolver toda a comunidade escolar, porque um diretor precisa saber em que nível estão as crianças da sua escola. Ele não precisa de uma avaliação externa para isso, ele precisa ter um acompanhamento. Os professores precisam ser muito claros na situação que eles estão vivendo, identificar. Porque realmente uma criança chega lá, como a gente vê com distorção com 10, 11 anos, analfabeta, gente, nesse momento, você tem 4% dos universitários com gente de ensino superior que está dentro de uma condição de analfabeto ou alfabetizado funcional. Quer dizer, se ele chegou lá, como é que ele chega lá no ensino superior numa situação que ele não entenda? Aí você vai para o mercado de trabalho, que hoje não basta a língua materna. Hoje tem muitas demandas fora isso. E como é que a pessoa transita se ela não domina básico? Não faz um cálculo matemático, não sabe fazer nada. Então, acho que existem outras coisas para a gente se preocupar. É mais da idade. Esse debate, verdade. Inês, eu queria perguntar em relação às competências socioemocionais no processo de alfabetização. Quais são os desafios e oportunidades que estão postos hoje? Eu acho que a BNCC, quando ela abre, que a Patrícia já falou, ela abriu lá a sua introdução colocando as competências. E dentro das competências, você tem as competências socioemocionais que estão postas. Eu acho que isso também foi um avanço enorme que a gente teve, porque saiu do mundo do conteúdo, saiu do mundo acadêmico, no sentido de conhecimento, do cognitivo mesmo, estrito cognitivo, e passou aí para essa questão do afetivo, essa questão do socioemocional.
A relação de educação, ela é totalmente socioemocional. Você não consegue estabelecer, um professor nunca vai fazer mediação se ele não tiver empatia, se o professor não acolher, se ele não se fizer ser acolhido, se não tiver alguns elementos para trabalhar. Então, acho que na questão da primeira infância, que a gente está lá, né, os neurônios estão todos caminhando, né, a criança se desenvolvendo muito na fase da creche até os 3 anos, entra na escola aos 4, então aí ensino obrigatório 4 anos em diante. Ela precisa também saber como é que ela se relaciona com esses outros conhecimentos, essas outras competências, que não são a competência da língua só. Então, quando uma criança ela não aprende, você compromete o afetivo dela. Então, você tem uma criança que perde a confiança em si mesma, que ela perde a sua autoestima, fica totalmente fora de controle. Essa criança passa a ser desacreditada também pelo professor, também pela família. Aquela história, né? Ah, ele não aprende mesmo, essa criança não vai, ele não tem cabeça boa para isso que a gente escuta. Então, a gente precisa, como socioemocional, com essa consciência, com essa explicitação e com essa intenção de desenvolver isso, a gente leva um outro elemento dentro da educação, que é o elemento que na prática os professores fazem, né? O bom senso dos educadores faz isso acontecer, mas isso precisa estar num planejamento, isso aqui precisa estar explícito. Então, quando você fala em autogestão, por exemplo, uma criança, ela precisa ter a organização dela como estudante, ela precisa ser responsável também pela sua aprendizagem. Autocuidado. Um autocuidado, ela precisa saber superar a expectativa, ela precisa Acabar com as frustrações. Acabar com as frustrações, entender o colega, saber chegar num consenso. Então, esse trabalho todo, ele pode começar desde os 4 anos, sim, quando essas crianças, a sala de aula, o layout da sala propicia isso, o ambiente da sala de aula, né? Então, você tem algumas coisas que são simples de serem feitas, mas que faz todo o trabalho quando o professor planeja. Então, se o professor intencionalmente, ele está trabalhando para desenvolver essa criança, desenvolver a autoconfiança dessa criança, desenvolver a facilidade, a amabilidade, a empatia, como é que ela se coloca no outro, eu acho que a gente evitaria muitos problemas que os adultos estão tendo hoje, sabe? Que estão agressivos. Como nos falta. Está faltando isso. E acho que a escola é o local que, vamos deixar a família, tá? Eu não estou tirando a responsabilidade da família, não. Família e escola é uma unidade só. Mas a escola, a educação formal, está na escola. Se o aluno não aprende, a responsabilidade também está na escola. Se o aluno está brigando dentro da escola, o que se pode fazer para evitar? Não é parar a briga, mas é entender por que brigou, como administra uma briga. Então, acho que a gente está precisando isso também na formação dos educadores. Não é só o ensino da universidade de conteúdo, de métodos, de teorias, etc. Não, mas como é que a gente, professor, adulto, o professor, nós, a gente precisa. Eu faço autogestão. Você como diretora, como secretária, como professora. Fui preparada para isso? Acho que a gente precisa preparar. Eu vou acelerar um pouquinho por conta do nosso tempo. Vamos lá. Deixar, a gente vai falando. A gente se empolga. Vamos lá, professora Patrícia. O que está na base não está refletido automaticamente na sala de aula. E como as orientações da base já foram incorporadas no currículo do seu estado e município e nos projetos político-pedagógicos, e quais as sugestões você daria para as redes que ainda não estão neste momento de organização, como no seu município, por exemplo? Então, né, a gente já falou que a base, por mais que ela tenha algo que a gente precisava alinhar, eu vou dizer que enquanto município, enquanto Undime, a gente é uma defensora da base, porque, como você já colocou, a gente tem o mínimo que a gente tem que partir dali e construir os currículos das secretarias, né? Primeira vez em regime de colaboração, é a primeira vez, a gente precisa destacar que o regime de colaboração entre os estados, a rede estadual e a rede municipal, ela tem esse currículo. Isso já faz com que também, por mais que cada unidade, cada município vai ter sua proposta, a escola vai ter o seu PPP, a gente vai estar falando enquanto estado do currículo mínimo. É um momento de observação, de reflexão e implementação. Então agora a gente vai ter que olhar
para as nossas propostas, cada município, cada estado. O que eu já mencionei não é tirar o que foi construído, porque tudo que foi construído, vou aqui me referir aos municípios do Brasil, foi feito por muitas mãos, foi feito com cuidado pelos professores, pelos coordenadores, por quem faz realmente acontecer no dia a dia. E então não é pegar agora a base, porque a base não é currículo, a gente todos sabem, e querer implementar. É pegar a sua proposta pedagógica, a partir do mínimo que esteja na base, e fazer a sua reorganização. É o momento de reorganizar a sua proposta. E os municípios precisam sim colocar na formação continuada, porque de nada adianta a gente fazer a mudança da proposta pedagógica se nós não tivermos a formação continuada, o monitoramento e o acompanhamento. E fazer com esses dados depois. Sim, o monitoramento. Agora eu vou aproveitar o assunto e perguntar para a Inês, quais são os próximos passos para implementar a Base Nacional Comum Curricular, incluindo currículo, formação, avaliação e adequação dos materiais? Eu acho que a partir do que a Patrícia falou, o conhecimento da base é fundamental. Eu acho que precisa olhar se todos os professores conhecem a base. Isso. Se os coordenadores pedagógicos, diretores de escola sabem o que está posto lá, porque vai se demandar deles alguma coisa que eles precisam conhecer, entender a lógica da base, né? O que a base está recomendando, o conteúdo da base, qual é a ligação entre um ano e outro, a sequência, o processo, sim, a progressão, porque a transição. Eu acho que o mesmo problema que a gente tem às vezes de mudar política, né, mudar programa, aí vem um programa e não uma política, acaba com o processo, a gente corre esse risco também dentro da escola se a gente quiser interromper processos. Precisa ser alguma coisa tranquilo. E a partir do entendimento da base, de onde se quer chegar, que vai definir os currículos e vai definir os projetos políticos pedagógicos, né, que é onde efetivamente o currículo se configura. Qual é a necessidade de formação que existe naquele corpo docente, naquele corpo de profissionais? Porque o diretor também precisa de uma formação para entender o que está acontecendo lá e garantir o ambiente dentro da sua escola. A rotina escolar é fundamental para a educação acontecer. Ele precisa saber o que compete a cada um. Então, acho que tem que criar uma corrente do bem, né, digamos assim, entre secretaria e escola, entre equipes pedagógicas e secretaria, diretor, coordenador e professor, para poder justamente criar esse ambiente favorável e identificar onde que eu preciso de suporte, quem vai me dar esse suporte. Porque o diretor de escola, na hora da implementação, ele descobre lacunas no processo. Às vezes ele pode resolver, porque o ideal seria a escola criar o seu sistema de formação, certo? Porque a escola é que sabe. Mas quando ela não pode, ela vai demandar da secretaria, ambiente, espaço físico, etc. Então, acho que conhecer muito bem a base, identificar as fortalezas e as fragilidades de cada unidade escolar, levantar e planejar todo um trabalho de formação, não esquecendo como é que nós vamos acompanhar, nós vamos fazer avaliação, nós vamos criar um sistema informatizado, nós vamos ter prova, como é que nós vamos saber se chegamos e o que vamos fazer quando não chegamos. Isso. Acho que esse é o maior segredo, sabe? O planejamento das intervenções e das responsabilidades, porque uma turma que você tem lá, metade das crianças ainda não desenvolveu o que se esperava, a responsabilidade é de quem? A escola que não entrega, a responsabilidade é de quem? Secretarias que não entregam. Eu acho que a gente precisa também criar um nível de responsabilização pelos resultados. Eu acho que isso falta. Eu acho que os tribunais agora estão começando a fazer isso, não olhando só se gastou no que precisava, mas se o resultado é compatível com o investimento. Então, a gente precisa transformar gasto em investimento. Eu acho que é esse o grande pulo que a gente pode dar na qualidade. Mara, eu queria saber de você, já é possível sentir as mudanças que a base sugeriu na sala de aula? Você que está na escola, na sala de aula, você vê o papel da secretaria como influência e orientação das rotinas, e o que você ouve tanto dos seus colegas quanto da troca de experiência de pessoas e professores que leem seu blog? Olha, de maneira geral, pelo blog eu escuto muitos professores da Rede Conectando Saberes também, os meus colegas professores do Brasil todo, me falam que o diretor muitas vezes a base não é para ele.
interessante essa visão. A base é para coordenação, é a parte pedagógica. Não tem ainda tenho escutado muito isso de vários pontos e é um alerta. Eu penso que é um alerta. Agora eu estou numa situação de privilégios, porque as duas redes que eu trabalho, tanto a rede São Paulo como a de Salto Pirapora Municipal, estamos com essa preocupação da construção do currículo. São Paulo já está nesse caminho, já bem adiantado também, mas está tendo esse cuidado de mudança de postura e da construção do currículo, do que é real, do que tem que ser feito em sala de aula. E é bonito de você ver esse momento histórico, né? A rede municipal de Salto não está com um avanço como está São Paulo, porque São Paulo já tem toda uma história de muito tempo, essa construção toda já vem de ano, não é só com a base realmente está dando uma chacoalhada geral. Mas é bonito de ver em Salto de Pirapora aquela preocupação de todo mundo estar pensando o que eu já faço, o que está nas competências, mas será que eu faço? Mas será que está lá explícito? Está no meu planejamento? Como é que eu transformo essa competência pensando nas habilidades do meu curso? É bonito de ver essa transformação dos professores. Olha, eu não fazia isso, mas a coordenadora trazendo, olha, mas agora a gente tem que pensar nisso, probabilidade no primeiro ano, olha, leitura, vocês estão fazendo leitura, tem roda de leitura? Como é que se faz esse compartilhamento de práticas? É bonito de ver como a base já está soltando aquela pulguinha atrás da orelha do que eu vou fazer. Agora no blog vem muito isso, eu quero saber, eu quero conhecer. Que bom, o professor consegue ter uma clareza do documento teórico quando ele pensa na prática. Então eu penso que as formações todas, geralmente a gente tende muito por um lado, né? Mas tem que ter essa mediação do como fazer depois em sala. E eu penso que está sendo muito positiva, mas, como eu disse, é um privilégio meu, essa não é a realidade do nosso país, tá? Tem muitos ainda que dizem que não conhecem a base, sendo que ela foi construída de forma democrática. Eu participei. E quando o professor não sente que é dele, que é dele também, né? Se apropriar da base, né? Com carinho, com vontade de saber estudar. Acho que esse é um ponto importante. E não dá para ficar pregando na sala dos professores lá a listinha das competências e trazendo alguém para falar. Nossa, é muito mais. Por isso que o estudo é fundamental, né? A secretaria promove um estudo e a escola promove um estudo para cada um se enxergar dentro da base. O processo que teve da construção, eu acho que agora é tempo da confecção de um currículo e do PPP. É o mesmo processo, foi vivenciado num ano. Não, imagina esses PPPs, né? Eu lembro que eu trabalhei numa escola que eu fui ler o PPP, eu nunca tinha participado. E aí fui descobrir que eu não sabia que a escola dizia isso. Nós temos alunos japoneses, a escola faz, nunca vi isso aqui, que o PPP era recorta e cola. Aí vem um momento também. Muito real. É um momento real e daí a parceria dos conselhos municipais de educação, no que se refere, é fundamental, porque na rede municipal, o sistema próprio de ensino, na sua grande maioria, mas o Conselho Municipal de Educação, de rever as resoluções do PPP, porque de nada adianta a base trazer que o PPP da escola vai definir o que vai ser trabalhado com os alunos, se a resolução lá do Conselho Municipal de Educação não mudar, porque daí nós vamos continuar tendo aquele PPP grande, gigante, que ele não é vivido, que ele não é a identidade da escola. Então o Conselho Municipal de Educação ele precisa estar muito partícipe nesse processo também para mudar a resolução. E daí dentro do PPP a base trazer que muitas vezes se nós pegarmos hoje a criança trabalha água no primeiro ano, água no segundo ano, no terceiro chega no nono ano, ela não sabe economizar água. Essa é a mudança. E é fantástico as competências, né? Maravilhoso. Você olhar a educação por aquela luz, você fala, gente, é um caminho ótimo. Não é fácil. Não é Mas é um caminho tão bonito é bonito, de mas trabalho. é uma mudança de cultura, né? Vai demorar, não dá. Esse é um ponto importante também, de não colocar como a grande salvadora. Tem que ter cautela nesse momento, porque tudo que é muito rápido, a mudança não dá certo. Vamos continuar, nosso tempo está apertado. É uma pergunta para as três, mas aí vocês fiquem à vontade. De que forma que a alfabetização, a gente até falou um pouco antes sobre isso, ela pode ser abordada na educação infantil? A gente já até pincelou um pouco, né? Você pode falar que a gente... A gente não pode esquecer que o currículo da educação, o eixo da educação infantil é a interação e a brincadeira permeado pelas linguagens, né?
não tem como hoje dizer a idade certa. A educação infantil, o mundo letrado, ela vem antes da creche 1, antes do berçário. A criança, ela vem de casa, nós conversávamos isso antes, né, Mari? Ela vem de casa. É claro que a escola, enquanto ambiente institucional de educação, vai sim oferecer esse mundo letrado. Agora, definir a idade, não tem como definir. Agora, o que o professor não pode é deixar de apresentar esse mundo letrado para essa criança. Hoje nós temos crianças de 4, 5 anos, como você colocou, de 2 anos, que vai pegar uma literatura, vai fazer uma sequência, através da brincadeira, através do jogo, da interação, os jogos. Agora, não antecipar, mas também não deixar de oferecer para aquela criança que já demonstra o interesse. E também não só esperar a criança demonstrar o interesse. O professor, ele precisa ser o fomentador das ideias com que a criança também vai sentir aquela vontade, né? Se o professor não for um leitor, principalmente na educação infantil, ele não vai ter a criança leitora e daí ela também não vai ter dificuldade para a alfabetização. Eu acho que a gente tá mudando, né, da postura de cuidado para a postura de educar, né? Essa é a grande discussão que a gente tem há muito tempo, né? Sim. Eu acho que agora a questão do educar, pensando numa educação formal, ele se coloca e muda esse papel do professor que você estava falando, Mara, para aquele papel do mediador, do facilitador. É a pessoa que apresenta possibilidades para essa criança. Então, você criar um ambiente propício dentro de uma sala, né? E a sala não pode ter paredes e portas. Eu acho que o grande desafio da escola hoje é extrapolar. É usar o espaço que você tem disponível. O espaço é currículo. O espaço, ele é o espaço currículo. A gestão do espaço é tão importante quanto a gestão do tempo. Então, como é que você oportuniza para essa criança que é curiosa por natureza, se movimenta por natureza, exploradora, não está presa, não tem medo de fazer perguntas, e a gente não pode permitir que ela perca isso ao longo da escola, que é o que normalmente acontece. Ao longo da escolarização, ela tende a diminuir esse tipo de naturalidade e esse comportamento. E o professor, na hora que ele conta a história, na hora que ele lê, na hora que ele brinca, e esse brincar não é só na pré-escola, esse brincar precisa... Vai ter 12 anos, e a criança... para o ensino fundamental, enquanto que a gente passou o ensino para 9 anos, a criança que era da pré-escola, ela passou a ser do primeiro ano, e parece que a vida dela mudou, parece que com 6 anos ela já não é, a gente grande, 6 anos ela não é mais criança. Que traumático. Que traumático, eu acho que agora é o problema que existe dos 10 para o 11, quando ela sai dos anos iniciais para os anos finais, ela tem 10, 11, como muda tão radicalmente? Eu acho que essa consciência do desenvolvimento psíquico, desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional, a base conseguiu colocar agora essa reflexão no universo dos educadores, que tem que se despojar de certos conceitos e práticas e abordar outros, mas sabendo onde tem que chegar, sem perder o foco. Eu estava numa palestra, uma conversa do Davi Copenau, o grande líder indígena brasileiro, né? E eu saí de lá com uma fala dele que mexeu comigo. E ele disse que as crianças na aldeia, na nação indígena dele lá, que as crianças, nós não matamos os sonhos das nossas crianças. Isso é muito forte. É muito forte. E eu fiquei pensando muito nisso. Quando é esse momento que a gente mata isso, quebra isso, a criatividade, essa coisa de querer, de saber, de explorar, por que a gente faz isso, né? Uma educação no século XXI, uma educação que não vou nem dizer que é do século passado, é uma educação mais atrasada ainda, né? Mara, eu quero aproveitar e perguntar para você, a gente está falando de transição também, como é que o educador, essa transição da educação infantil para o ensino fundamental, e quais as dificuldades que tanto a escola quanto a secretaria, elas devem prestar atenção para promover boas condições aos educadores? Olha, esse é um ponto, como eu falei de trauma, é um ponto traumático mesmo, tanto para o aluno, principalmente para o aluno e o professor também, porque o professor de alfabetização, o alfabetizador, ele recebe aquela criança e acha que virou a chave mesmo, né? Ele quer que a criança venha do jeito que ele imagina, os pré-requisitos, que é uma coisa explica o que é ultrapassadíssima, né? Ainda tem isso. Mas, pensando em soluções, em foco na solução, eu tenho visto muitas redes, escolas fazendo coisas interessantíssimas, de estar junto, falando junto,
de estarem pensando que aquela criança que está é a mesma, que está indo para outra, as crianças chegam no primeiro ano e falam, cadê o parquinho? Essa mesa... Quando é que nós vamos brincar? Essa mesa, essa cadeira não dá para mim. Imagina quantos elementos só numa fala da criança. Esse não é o meu banheiro, cadê as árvores, cadê o parquinho, quando eu vou brincar, quando é que nós vamos pintar, a gente não canta, olha só, são elementos que a própria criança já dá um diagnóstico. Mas tem escolas fazendo essa transição e trazendo as crianças para conhecerem as crianças do primeiro ano e fazendo coisas interessantíssimas, levando o professor alfabetizador, indo lá na educação infantil para conhecer como é a prática do dia a dia. Eu falei, gente, por que ninguém fez isso assim? Né? Deles irem lá e conhecer como é o dia a dia, quais são as práticas realizadas, entender o processo cognitivo de desenvolvimento dessa criança. Porque se você não sabe como essa criança pensa, o desenvolvimento dela, que educação que você vai propor? Você não está entendendo. Olha, mas ele não faz isso, mas meu bem, ele está no tempo dele, é você que está fora do prumo, né? Precisa entender isso. É um pouco daquilo que a gente estava até conversando antes, né, professora, da experiência do seu município. Isso, surgiu de uma demanda, né, uma demanda pela falta da vaga de 0 a 3, que a gente fez com que as turmas de 5 e 6 fossem para as escolas do ensino fundamental. E a preocupação vai para o ensino fundamental, mas tem que ter esse cuidado com o espaço. Hoje, no município de Blumenau, a gente tem a formação dos profissionais da pré-escola e do primeiro ano juntos, né? Eles precisam dialogar, porque senão fica, que vem da educação infantil e lá não ensina nada, porque os professores do primeiro ano não têm essa compreensão. Então, se não perpassar pela formação, não vai adiantar, tem que ter essa formação. Então a gente tem uma assessoria que trabalha com os profissionais da pré-escola com o primeiro ano. Mas o que aconteceu lá em Blumenau? Nós inserimos as turmas da educação infantil nas escolas do ensino fundamental. E daí quando a gente inseriu, o cuidado, claro, né? E daí o diretor do ensino fundamental, mas vai ter cabana? Como que são essas áreas? Não, a educação infantil, a sala não é salão, ela é dividida por área, a cada 15 dias troca, mas eles aprendem. Então, nada mais do que eles vivenciaram, experimentaram e viram, não, na escola. E daí começou a provocar os professores do ensino fundamental. A educação infantil tem muito verde, tem muito o brinquedo não estruturado, aquele brinquedo que é os elementos da natureza, e vai trazendo, vai provocando o ensino fundamental. E a gente viu uma mudança muito grande. Hoje as escolas, elas estão com mais verde, plantas, flores, porque a educação infantil ela transforma, né? E também a educação infantil aprendendo com o fundamental, porque a escola não é aquele monstro que muitas vezes é criado. Então, essa ligação que surgiu de uma demanda a partir da formação continuada, mas que eu pudesse ter salas, e como eu estou com salas sobrando no ensino do fundamental, foi maravilhoso. Sabe o que? Eu só mais um minutinho, eu sei que a gente está com o tempo apertado, mas é importante. É essa visão que o professor tem que ter de todos os segmentos. Isso. Eu não posso ficar, eu posso pegar um 5º ano, hoje, tudo bem para mim, eu tive toda essa oportunidade de experienciar os vários segmentos, mas é importante que o professor se aproprie da base, um ponto integral. Sim, essa formação para todos, essa coisa fragmentada que a gente faz nas formações e faz a caixinha. Não, você é educação infantil, a gente não conversa, né? A gente não. Sim. E a base ela traz de um e de outro e as alegrias para poder fazer essa transição, porque senão, se as pessoas não se transitarem, você não tem consegue transição. isso. Professora Patrícia, de que forma a inclusão dos estudantes com deficiência ela deve ser contemplada no processo de alfabetização? A alfabetização é para todos, né? Independente do aluno com deficiência ou que não tenha deficiência. É claro que dentro da unidocência o professor ele é o titular ali para trabalhar com os alunos. Porém, a criança que ela apresenta uma deficiência, ela vai precisar sim de um planejamento flexível, um planejamento diferenciado. Hoje, em Blumenau, a gente segue a Política Nacional da Educação Especial de 2008 e a gente trabalha com um profissional que é um professor de apoio que trabalha também com os alunos que têm a deficiência. Também a gente não pode dizer que o professor, pela unidocência, ele vai dar conta e vai ser o salvador da pátria. Ele vai precisar sim de um planejamento diferenciado, de um auxílio. Então, dessa forma que a gente trabalha, mas sempre pensando que a alfabetização é para todos. Um coletivo.
E agora o assunto é formação continuada. Recentemente o Convívio Educação lançou um vídeo sobre formação continuada dos profissionais de educação e implementação dos currículos. A gente vai colocar o link para vocês aí no bate-papo e convido a todos para assistirem. Inês, a gente sabe o quanto que é importante que os professores eles sejam valorizados e recebam formação continuada durante todo o tempo. Qual deve ser a prioridade das redes para organizar os processos de formação continuada dos alfabetizadores e gestores escolares? Partir das dificuldades que estão sendo encontradas, isso é básico, tanto dificuldade do professor, quanto do coordenador pedagógico, quanto do diretor lidar com a situação. Não dá para você fazer uma formação continuada, ela precisa estar em serviço. Eu acho que essa separação é muito complicada, porque é muito comum professores fazem vários cursos, né, dentro de uma educação, de uma formação continuada, que às vezes não tem nem afinidade com o que ele está precisando na hora. E a gente tem a questão de certificados, de crescimento em carreira, então muitos se interessam às vezes por cursos só porque vai ter um crescimento funcional. E acho que no caso de alfabetizador, ou seja, qual for o professor, a formação precisa ser em serviço. O momento do coletivo, do planejamento, é o momento da discussão rica do que existem nas turmas, do que está se encontrando. E a solução de um pode servir para o outro, a dificuldade de um pode ser a dificuldade de outro. Então, acho que as pessoas precisam perder o medo do erro, sabe? O medo da exposição. Isso existe muito. O professor, até um tempo atrás, era o que sabia tudo. De repente, ele dizer que ele não sabe é uma coisa complicada. O sócio emocional dele é aí que fica abalado. Então, eu acho que essa questão da formação e dos gestores é colocar junto, fazer reuniões realmente quinzenais, análise, planejamento e partir sempre da dificuldade. Você falou de professor de apoio, a gente recomenda também muito professor de apoio em turmas que têm níveis muito variados de alfabetização. O professor da turma, ele fica com aqueles que precisam de mais suporte e o professor de apoio fica com quem menos suporte. Inverte. Isso é um choque no começo, porque o hábito é mandar o aluno para o reforço. Então a gente tira esse termo reforço, que psicologicamente funciona quando você tira, porque o reforço é um cômodo. O abandono é cômodo, porque aumenta meu resultado positivo. Então, a gente começa a trabalhar com coisas que parecem muito sem sentido, mas você colocar a responsabilidade da tal nessa questão da formação. Professora Patrícia, a responsabilidade pela organização das formações é das secretarias de educação. De que forma que são feitas as formações para os alfabetizadores e gestores escolares no seu município e em Santa Catarina, e quais os desafios da gestão para propiciar os melhores encontros? Então, primeiro ela tem que partir de um diagnóstico, como a Inês colocou. Se nós não tivermos indicador, a gente não sabe onde que a gente quer chegar. Então, hoje lá em Blumenau, nós temos a avaliação institucional, que ela a comunidade, os professores, os alunos fazem a avaliação e todo final do ano a gente acaba tendo esses indicadores para montar o plano de ação. A formação, ela tem que partir, sim, das dificuldades, e só que a gente tem que ter um cuidado. O que acontece muitas vezes nas secretarias? Porque o formador é bom, eu vou chamar para a minha secretaria. Ele vai salvar a pátria. Não. Então, a gente tem que ter o cuidado primeiro, partir do diagnóstico, para onde a gente quer chegar, dos indicadores, que esse formador esteja, sim, ligado com a proposta, com a concepção da secretaria, que muitas vezes ele vem e parece uma coisa óbvia eu estar falando isso, mas acontece muito. Chamam formadores que de repente, nossa, não conheço, mas ele falou o que eu não faço na prática. Então que esteja, né, ligado com a diretriz curricular do município, mas que parte das dificuldades e do que realmente o professor precisa. E ela tem que ser em serviço. Né? Ela tem que acontecer hoje em serviço, por mais que pode se ampliar fora do horário, mas tem que ser em serviço um momento que seja reunião pedagógica, seja formação, e é responsabilidade da Secretaria de Educação oferecer. E como que a Secretaria se estrutura para a alfabetização das turmas de EJA? Lá no seu município? No município de Blumenau nós temos uma política, né, uma política de EJA, e com certeza ela tem que ser diferente, né, porque não dá para nós imaginarmos que adultos, hoje idosos, que não tiveram a oportunidade na idade certa de se alfabetizar, a gente colocar eles 4 ou 5 vezes por semana, 4 horas por dia. Então o objetivo é uma ampliação de repertório cultural. A gente parte para essa ampliação de repertório cultural,
para que esses alunos, né, tenham a possibilidade e cada vez mais se sintam-se inseridos, porque eles já chegam numa prática de excluí-los. Então, se nós vamos fazer com que seja real, intencional, eles não vão permanecer e a gente vai ter evasão. Vou continuar fazendo uma pergunta para você. Sim. Um dos objetivos da Política Nacional da Alfabetização é o reconhecimento da família como um dos agentes do processo de alfabetização. A gente até já tinha comentado isso aqui antes. Gostaria que você comentasse com a gente o que consta na política e nos dissesse de que forma a sua secretaria, lá no seu município, procura envolver as famílias no aprendizado das crianças. A política ela não deixou bem clara ainda como ela quer essa participação da família, né? Então a gente tem que esperar vir mais subsídios para compreender. No município nós temos, como eu mencionei, a avaliação institucional. Então a família ela participa, né, um questionário online, onde ela vai avaliar a situação pedagógica e estrutural, vai desde a alimentação e a partir desde conselhos, APP, além de todas essas legislações que a gente tem garantido desde a década de 90, que já traz que a participação da família ela é fundamental, nós temos essa avaliação que os pais fazem. Então hoje eu consigo ter um diagnóstico, um indicador de todas as escolas do município, o que a família pensa, o que os professores pensam, o que os alunos pensam. Isso é fundamental, porque se o secretário de Educação ele não tiver um diagnóstico, ele não vai conseguir ter indicador para planejar. E esse planejamento não tem que ser da secretaria. O planejamento ele é feito lá na escola. Então a escola faz o planejamento a partir do resultado da avaliação e ele é validado com os pais em reunião de pais, num conselho. E daí o monitoramento da secretaria para que esse plano possa acontecer. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Mara e queria comentário da Inês também, para a gente finalizar. Mara, o que você nota como, né, professora em sala de aula da importância da parceria das famílias com as escolas? Eu acho que esse é um grande problema nosso também, no Brasil, de desrelacionamento família e escola, porque a gente não pensa ainda, a gente quer excluir, né? A escola fala que a culpa é dos professores, dos pais, porque não trazem as crianças preparadas, não educam, os outros segmentos falam dos anos anteriores, e a culpa fica de todo mundo. Eu penso que a solução, se a culpa, ou se há culpa e problema de todos, a solução também está nas nossas mãos. Então eu penso que a escola tem que abrir a porta para os pais participarem, muito além daquela festa cultural promovida no ano. Não é isso que a gente está falando. É fazer realmente com que todos pensem que a prioridade são aquelas crianças. Então eu tenho um ótimo relacionamento com os pais, porque eles estão sempre comigo. Mas eu explico até o processo de alfabetização, as etapas que as crianças participam, o que eles podem fazer em casa, tem que ter uma clareza para os pais. Se a gente está dizendo que os professores têm má formação ou uma formação deficitária, eu, por exemplo, tive uma formação adequada para alunos com deficiência, não tive. É uma falha na minha formação. Agora, imagina se a gente que está na educação, nós temos essa dificuldade de compreender tantos pontos, imagina os pais que não têm esse acesso. Então, acho que é papel da escola promover também esse chamar, esse preparar o pai para ele poder contribuir. Eu vou ter que ajudar, mas ajudar como? Você tem que acompanhar, mas acompanhar como? Eu acho que faz parte ser uma escola de pais, acho que tem importante. Acho que a gente criou um conceito, né? A criança não vai bem, a família não apoia. Sim. A família não deixa. Os mitos que a gente cria. Nós temos aí algumas coisas meio complicadas em relação à família. E a gente acaba pondo essa responsabilidade que não é da família. Então a família não tem essa formação pedagógica. Então, mas a família consegue saber se o seu filho está feliz. Seu filho veio feliz da escola. O que você aprendeu hoje? A família pode até nem saber ler e escrever, que é o que a gente tem pelo Brasil afora, né? A nossa realidade brasileira é muito pesada nesse sentido, né? Das famílias que estão aí em lugares de difícil acesso, sem estudo, mas eles querem que o filho estude, eles querem que o filho progrida, eles querem que o filho seja o que eles não conseguiram ser. Então é muito normal a gente escutar, mas olha, eu não quero que ele faça o trabalho pesado que o pai dele faz, eu não quero que meu filho tenha a vida que eu tive. Então a família é a favor.
da escola, a família é a favor da educação. E eles são resilientes até, porque se você tem criança com 10, 12 anos que não foi alfabetizada e continua na escola, essa competência eles têm da resiliência. Agora, o quanto a escola traz para si essa formação, a gente fala muito em qualificar a demanda, né? Porque às vezes para a família, se tiver merenda, se tiver o material e se tiver a escola, o horário da escola, está resolvido. Agora, como é que você mostra para sua família que a criança precisa aprender, precisa ampliar, precisa se desenvolver? E isso a escola precisa fazer. Às vezes faz reunião de pais em horário que os pais estão trabalhando, os pais não podem ir. Não, reunião de pais, oferece um bolo, oferece um café, acolhe, do mesmo jeito que a criança precisa ser acolhida, eles precisam acolher esses pais. O pai vai sentar na carteira junto em uma parte da aula para ver como é que a coisa acontece. Então, acho que a escola, ela deixou de ser um local coletivo, digamos assim, né, de comunidade, e passou a se restringir a uma comunidade intraescolar. E a gente precisa ser intra e extraescolar. Então, se nós temos comunidades de pais, associações, os conselhos de escola, e os pais precisam participar, né, discutir recursos da escola, receber o dinheiro onde eu ponho, ele precisa saber, olha, realmente nós temos crianças aqui que não estão aprendendo. Transparência, eu acho que isso, e explicar o que é que a escola está fazendo. Não deu lição de casa? Olha, nós estamos trabalhando de outra forma. Deu lição de casa? Explica. Porque a família... Como é que a família abre um espaço na casa para a criança estudar? Põe um espaço na mesa da cozinha, mas dá um tempo. Então, acho que essas coisas são super importantes. Parece que são coisas assim muito simples, mas fazem fundamentais. Essas orientações. É isso. Eu acho que se a gente pudesse, a gente ficava aqui ainda conversando muito sobre esse assunto. Mas a gente está chegando ao fim da nossa transmissão. Primeiro eu queria agradecer a presença das três, Inês, professora Patrícia e Mara. Muito obrigada. Queria saber se vocês querem fazer algum comentário para finalizar. Eu quero agradecer a oportunidade de dizer que a gente, por mais que o Brasil tenha muita dificuldade, a gente tem muita coisa boa. A gente precisa sim observar, espelhar nessas experiências, essas vivências positivas desses professores que não deixam de acreditar numa educação de qualidade, para que cada vez mais a gente possa sonhar e nunca deixar de acreditar numa educação de qualidade. Quero deixar, logicamente, blog de alfabetização na Nova Escola, a revista Nova Escola tem tanta coisa boa para apoiar o professor, já está há 32 anos nessa luta, né? Nesse apoio ao professor, novaescola.org.br, tem todo o material, desde planos de aula totalmente alinhados à base, um trabalho fenomenal de explicação, de orientação sobre a Base Nacional Comum Curricular, que eu acho que vale a pena. E um recado para todos, professores, pais, dirigentes, ao meu secretário de Educação, eu quero agradecer o Claudinei por ter me liberado lá em Salto de Pirapora, de eu estar aqui, mas uma fala que a gente mude esse discurso, que ele realmente, que a educação seja realmente de todos e para todos, verdade. Acho que é nesse caminho também agradecer de estar aqui com vocês, essa experiência, papo agradável de conhecer as pessoas. A gente está sempre aberto, né, a novos conhecimentos, a aprendizagens. Eu acho que a questão é pensar realmente todas as crianças. Acho que a gente precisa ter isso muito claro. É uma política para todos. Não só o acesso, né? Não só o acesso, é o acesso, a permanência e o sucesso. Eu acho que são 3 pontos básicos. Hoje a gente perde muita criança no meio do caminho. As que vão para frente não chegam aprendendo, não chegam sabendo. Nós estamos com um mercado de trabalho que não sabemos que profissão que essa criança vai enfrentar daqui 10, 15 anos. O mundo muda muito rapidamente, a tecnologia está aí desafiando as pessoas, né? Em alguns lugares substituindo o humano, mas o humano tem que estar abastecendo essa tecnologia, o pensamento computacional. Nós temos muita coisa linda, como é que a arte é vida, como é que essa vida está à disposição da própria alfabetização, o ritmo da música, o ritmo da leitura, as o ritmo linguagens, das múltiplas linguagens. Então, acho que a gente precisa olhar a educação muito maior do que a gente sempre olhou. Acho que nós temos pessoas maravilhosas na educação, nós temos resultados excelentes espalhados por esse Brasil, cidades pequenas, cidades grandes, cidades do interior, do litoral.
A gente tem muita coisa boa e eu acho que nós estamos num momento propício para discutir educação com tudo. Eu acho que nós estamos tirando saldo muito positivo do meio copo cheio, que a educação virou um tema nacional e acho que ter paixão. Acho que essa coisa, a paixão é que faz, que move as pessoas para poder serem produtivas, engajadas, disponíveis. E agradeço de poder estar aqui com vocês. Ai, que bom, Mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês três, a disponibilidade na agenda, por terem vindo aqui conversar com a gente em nome da Undime, em nome do Conviva. Agradecer a companhia de vocês que ficaram aí assistindo com a gente durante todo esse tempo. E falar que o vídeo vai ficar disponível na galeria do Conviva Educação. Então, a gente espera vocês em www.convivaeducação.org.br.